Olá amigos da Sinagoga Havat Hesed, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dos conselhos extraordinários do Rabino Matziyahu Salomon, nesse livro aqui, com os corações cheios de amor, onde ele fala sobre Hinur, sobre a educação judaica. Nós já abordamos vários aspectos dessa transmissão dos valores judaicos aos nossos filhos, né, a nossa próxima geração de judeus, falando sobre a educação, sobre a Torá, sobre o exemplo dos pais. E agora a gente vai falar sobre um aspecto muito importante que é a fé. Como transmitir a fé judaica aos nossos filhos. Aliás, fé é um termo complexo, né? Em hebraico, emuná. E daí, quando a gente lê no Novo Testamento, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Que interessante esse conceito trazido no Novo Testamento, né? A fé é a certeza de algo que a gente não viu, mas é que através da fé os antigos alcançaram testemunho. Quando na Torá nos diz que nós devemos transmitir a fé aos nossos filhos. Segundo o Rabino Matziyahu Salomon, o único lugar em que a Torá expressa a necessidade de nós transmitirmos a nossa fé à próxima geração está em Êxodo capítulo 13, versículo 8, quando fala assim: Você deve dizer ao seu filho, quando os filhos de Israel saíram do Egito. E isso é parte da liturgia do Pêssach, né? Quando nós, ao assentarmos na mesa com a nossa família, narramos a saída dos filhos de Israel do Egito. Existem diferentes formas de nós narrarmos uma história. Existem diferentes abordagens. A maioria das vezes, as pessoas abordam termos técnicos da Halahá, abordam outros aspectos da saída dos filhos de Israel do Egito, mas não se aborda o conceito da fé. E a essência da fé judaica deve ser transmitida justamente nessa oportunidade de nós narrarmos as histórias aos nossos filhos, à próxima geração. Todos nós já tivemos o hábito ou o privilégio de contarmos histórias bíblicas aos nossos filhos. Talvez você, com seus netos ou bisnetos, tenha o privilégio de contar-lhes a história da saída dos filhos de Israel do Egito. E ao contar essa história, conte usando como parâmetro a fé. Mas como assim? Ora, quando os filhos de Israel estavam no Egito, eles se tornaram escravos no Egito e por mais de 200 anos eles clamavam a Deus. Clamavam a Deus que Deus enviasse um libertador e Deus atendeu e ouviu as orações. Veja como a fé é importante, meu filho, meu neto. A gente tem que orar a Deus, sabendo que Deus ouve as nossas orações. Nós devemos orar a Deus, confiar em Deus, saber que Deus criou o homem, Deus criou a todos nós. Olha que maravilha a criação de Deus, a terra, as árvores, as montanhas, tudo parte da criação de Deus para o homem. E você poder contar isso ao seu filho, ao seu neto, com o amor, sob a ótica da fé, faz toda a diferença na vida dele. As crianças, elas têm uma fé natural, elas acreditam naturalmente. Se você pegar o conceito cristão, por exemplo, do Natal, né, você vai ver que as crianças acreditam em Papai Noel. Por quê? Porque os pais se fantasiam de Papai Noel, porque os pais contam a história para eles e fazem com que eles acreditem, né, que Papai Noel vem, desce na chaminé e traz presentes no dia 25 de dezembro, na noite do 24 para 25 de dezembro. Então as crianças acreditam facilmente nessas histórias. E por que não usar a ingenuidade, vamos dizer assim, a simplicidade das crianças para transmitir-lhes a fé genuína da Torá, a fé judaica genuína? Contar histórias pode ser divertido, mas contar histórias mostrando que a fé é importante não é nada além do que transmitir Hinur, a fé
e seus fundamentos aos nossos filhos. O Rabbeinu Matziyahu Salomon então diz aqui: a noite do Seder é o único momento em que a Torá nos diz para nos sentarmos com os nossos filhos e falar-lhes sobre nossas crenças fundamentais. Infelizmente, não é isso que acontece na maioria das mesas do Seder. Dizemos palavras de Torá, falamos sobre os diferentes aspectos do Yom Tov, falamos sobre Alahá. Raramente, entretanto, falamos de fé, de emuná, e isso é um grande erro. Temos de aprender como falar sobre Yetziat Mitzrayim, ou a saída do Egito, e se o fizermos corretamente, a emuná se revelará naturalmente na mente das nossas crianças. Você sabia que Aristóteles, o famoso filósofo, ele alcançou um nível de conhecimento, de sabedoria muito grande, mas ele não tinha fé? Maimônides, Rambam, um grande sábio judeu do século XII, ele nos diz acerca de Aristóteles, e ele diz assim: de acordo com o Rambam, Aristóteles atingiu patamares de sabedoria próximos à profecia, mas este mesmo Aristóteles teve problemas com emuná. Aristóteles não conseguia convencer-se de que há um Ribono Shel Olam, um Criador de todas as coisas, o Senhor do mundo. Portanto, se o grande Aristóteles, com toda a sua sabedoria, não conseguiu chegar à fé perfeita, como podemos esperar que um menino ou uma menina tenha emuná? E o Talmud fala, em Berahot 12b, citando o terceiro parágrafo do Shema, em Números capítulo 15, que diz assim: atrás de vossos corações, refere-se à proibição contra a heresia. Porém, a heresia é uma ideologia falsa, uma transgressão intelectual. Por que então a Torá diz atrás de vossos corações? Ela deveria ter dito atrás de vossos cérebros, ou atrás do seu intelecto. Qual a conexão entre heresia e coração? A resposta é que a raiz, a origem da heresia é emocional e não intelectual. A crença no eterno é a coisa mais natural do mundo. Então, quando você ensina o seu filho, o seu neto, isso é uma coisa mais natural para ele, acreditar num Criador, acreditar que Deus criou todas as coisas. Um herege, no entanto, é alguém que quer viver sua vida sem ninguém lhe dizendo o que fazer ou não fazer. Então, ele levanta todo tipo de questões e argumentos para negar a existência do eterno. Mas não é a sua inteligência que está negando, é o seu caráter, as suas emoções. É por isso que a Torá diz para não seguirmos atrás dos nossos corações. São os desejos do coração que levam à heresia. É o desejo do coração de não se submeter a alguém que faz com que a pessoa questione a existência de Deus. Mas se a gente coloca isso na mente dos nossos filhos, a fé em Deus, a emuná, que tem um Deus que cuida de tudo, como diz o Salmo, Poter et yadecha umishba'a lehol ha'ratzon, fartas a todo vivente com a tua mercê, a gente coloca na mente das nossas crianças que a gente deve ser grato a Deus, que há um Criador e Deus cuida de todos nós. É mais fácil colocarmos isso na mente das nossas crianças. E, segundo Matziyahu Salomon, quanto mais cedo nós colocarmos isso na mente dos nossos filhos, dos nossos netos, mais isso vai ficar intrínseco, vai ser parte da vida deles. A fé vai se estabelecer na vida dos nossos filhos, A fé vai se estabelecer na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, quando nós falarmos da fé, confiarmos em Deus e mostrarmos para Ele a fé em ações. É importante, portanto, ensinar a criança sobre fé em uma idade ainda muito jovem, pois quanto mais jovem ela for, menos resistência emocional terá a criança no Ribono Shel Olam. Quanto mais jovem for, mais natural será a fé. Tem um versículo em Jeremias, capítulo 7, versículo 28, que fala sobre a fé perdida. A fé foi perdida, foi eliminada de suas bocas.
Em algumas versões em português vai dizer a verdade, mas no termo original em hebraico é emuná. A emuná foi perdida, foi eliminada das suas bocas. À primeira vista, o profeta está dizendo que uma vez que a fé foi perdida, ninguém mais fala sobre ela, mas é justamente o contrário. A fé foi perdida porque foi eliminada da sua boca. Se não falarmos sobre fé, se não falarmos constantemente sobre Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, a fé, com o passar do tempo, se perderá. É preciso que você fale, que você narre as histórias demonstrando fé no Criador. Aí sim, os seus futuros descendentes irão desenvolver um amor e uma fé no Criador que nada os demoverá dessa crença. Nós não sabemos o que vai acontecer quando nós morrermos, o que será dos nossos filhos, dos nossos netos, mas nós podemos deixar a eles um legado de fé, de transmissão da fé judaica, da crença, da certeza de que Deus provê todas as nossas necessidades, que Deus cuida de nós. E isso a gente transmite contando as histórias, contando a história de quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito com mão forte, braço estendido. Quando alguma coisa boa acontece com a sua família, você deve falar sobre como ser grato ao Eterno por todas as coisas boas que Ele faz por nós, mesmo que nem sempre sejamos dignos de sua generosidade. E quanto mais falar sobre emuná para eles, mais isto vai se tornar uma parte integrante de suas vidas e de seu modo de pensar. Você vai criar uma atmosfera de emuná em sua casa e seus filhos vão absorver emuná com o próprio ar que respiram. Isso é importante, que os nossos filhos e os nossos netos absorvam a fé no Criador. Os discípulos de Yeshua falaram para ele: Mestre, acrescenta-nos a fé. Mas ele não deu uma lição para eles. Olha, para você ter mais fé, você precisa fazer isso, ou isso, ou isso. Ele fala, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente precisa colocar em prática a nossa fé, acreditarmos em Deus e contarmos isso para os nossos filhos. Eu dormi e acordei porque Deus me sustentou. Eu levanto, ando, faço o meu trabalho porque Deus me protege. Olha como Deus é bom. Por isso que a gente tem que rezar todos os dias a Deus. Por isso que a gente tem que demonstrar a nossa gratidão a Deus. Olha esse alimento que a gente tem sobre a nossa mesa. Olha como Deus é bom para nós. Mas sabe por que a gente tem alimento sobre a mesa? Sim, porque o Pai trabalha, mas o Pai trabalha porque Deus permitiu um trabalho ao Pai. Veja como Deus é bom, veja como Deus é generoso. E foi assim que Deus libertou os filhos de Israel da escravidão no Egito. E é assim que a gente deve contar as histórias aos nossos filhos. As histórias carregadas de emuná, carregadas de fé no Criador. Quando nós carregarmos os nossos filhos com histórias de fé, eles crescerão para viver a fé em Deus. Tá bom? E eu espero que essa aula de hoje, ainda que seja curta, possa ser um ponto inicial para que você possa irradiar a fé à futura geração que leva o seu nome. Que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar seus filhos, seus netos e que Deus possa permitir que nós saibamos contar as histórias carregadas de emuná. Grande abraço e se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha aí nas redes sociais com seus filhos, com seus netos, com as novas gerações, com aqueles que são seus parentes, que todos possam praticar a fé no Criador. Grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau.